Capítulo 1 A missão. Não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Leprosos, 2 Reis, capítulo 7, versos 9 a 14. Deus é o autor da missão. Em um tempo antes da existência da humanidade, que não sabemos quando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em comum acordo, criaram a missão e decidiram, em amor, compartilhá-la conosco e usá-la em nosso favor e do universo que foi por eles criado. Esse agir e mover do Deus onipotente, onisciente e onipresente é a principal relevância da missão. Mas o que é missão? Pergunta alguém. Como defini-la de modo claro e satisfatório? Talvez diga outro. Mas como ela acontece? Qual a relevância dela para a minha vida? As perguntas prosseguem. Sem necessariamente centrar a atenção em responder aos questionamentos acima, mas com o coração voltado intencionalmente ao que as Escrituras dizem sobre a missão de Deus, avançaremos refletindo sobre o tema. A relevância da missão é melhor vista no modo como ela é apresentada nas Escrituras, tanto hebraicas como cristãs. Desde o início, no Gênesis, até as páginas finais de Apocalipse, a missão é conectada e impulsionada como um fio de ouro que se mantém ativo e fortemente ligado por todo o Antigo Testamento e prossegue assim no Novo Testamento. Ainda que, em alguns dos relatos bíblicos, se tenha a impressão de que a missão não está ali presente, em outros, no entanto, ela surge como a força motora de todas as ações. Na verdade, ela é o pano de fundo onde tudo acontece, o centro do mover de Deus em favor da humanidade e o objetivo final das ações divinas. Missão antes do pecado. Embora seja comum se colocar a missão após o pecado praticado por Adão e Eva, vejo Deus compartilhando a sua missão com os seres humanos antes disso, no Éden, antes do pecado, em um dimensional crescente. O livro do Gênesis mostra Deus fazendo isso de modo natural, relacional, intencional e multiplicador. Primeiro, quando ele entrega ao homem a missão de nomear os animais. Depois, quando lhe dá a missão de deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Gênesis 2, versos 18 a 25. Esses atos divinos apontam a missão acontecendo em um contexto sem pecado e mais tarde, no mesmo dia, ou mesmo após a criação da mulher, ainda no Éden, no sexto dia, a missão é ampliada e dada ao casal. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Gênesis capítulo 1, versos 28 a 30.
A missão, entregue anteriormente ao homem para nomear os animais, é ampliada com a chegada da mulher. Ambos, além de ter o compromisso missional um com o outro de serem uma só carne, são enviados por Deus para o governo da sua criação e multiplicação daqueles que participariam com o casal na missão de governar com eles a criação. Porém, o ponto alto, o sentido último da missão de Deus, não acontece no sexto dia, mas no seguinte, na criação do sétimo dia, o sábado, descanso, na comunhão do ser humano com o Criador, a fim de que desfrutassem plena comunhão com Ele, para que pudessem exercer a missão de governo da sua criação conforme a vontade divina. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Na missão de Deus, o relacionamento com o Senhor da missão é a atividade mais importante na prática missionária da Igreja. Sem essa comunhão constante, o missionário perde o foco e segue na estrada do engano e do pecado, mesmo parecendo que está cumprindo o mandato divino. A criação do homem e da mulher, a semelhança da imagem divina, exige dos seres criados essa contínua comunhão iniciada no sexto dia da criação e aprofundada no relacionamento exclusivo com o Criador no sétimo dia, o sábado. Dali em diante, viveriam em íntima e contínua comunhão com Deus nos demais dias semanais. Isso nortearia as ações da missão deles por toda a criação e a multiplicaria por toda a sua descendência. O plano original do Criador é que o casal edênico fosse, em todas as coisas, um protótipo de pastoreio, comunhão e missão para todas as famílias da terra. Embora seja pouco falado, mesmo antes da queda, a ordem de ir até os confins, saindo do seu conforto e segurança, já estavam presentes como aspecto fundamental e primordial da missão. Ampliando a missão. Por causa do pecado que invadiu o nosso mundo e corrompeu a humanidade, o Deus missionário alterou a estratégia da sua missão e a ampliou, incluindo nela não só o governo saudável da sua criação pelos seres humanos que viviam em comunhão diária com ele e uns com os outros, a fim de multiplicar o estilo de vida do Éden por toda a terra, mas também, a partir de então, a restauração completa dos homens e mulheres do mundo que se deixaram enganar com os encantos do pecado e foram escravizados por ele e pelo diabo. Essa nova dimensão da missão é iniciada na Terra, no Jardim do Éden, com Deus, quando ele se envolve diretamente para salvar da condenação do pecado o casal recém-criado, Adão e Eva. Ao sair em busca deles, chamando-os pelo nome até encontrá-los, conversando com eles sobre o pecado e restauração, fazendo vestimentas de pele para vestir os dois que se descobriram nus por causa da desobediência cometida. Gênesis 3:21. O Criador e Senhor da missão anunciou tipologicamente o dia da expiação escatológico, quando Cristo, o verdadeiro Cordeiro, seria de fato expiação por todos nós. Em razão disso, e por causa da urgência ocasionada pela entrada do pecado na humanidade, fragilizando-a e corrompendo-a com força e velocidade potentes, Deus, na sua missão, fazendo uso da lei da liberdade de escolha e buscando redimir um maior número de pessoas, movimentou todo o universo em favor do seu propósito salvífico.
Foi assim que a missão ganhou novas dimensões no modo de agir divino, diferindo da maneira como ele agira antes da entrada do pecado, não na intensidade do seu amor por nós, que continuou sem alteração, mas na revelação desse mesmo amor aos seres criados à sua imagem e semelhança, agora enganados pelo mal. Em razão dessa nova manifestação do amor do céu por nós, a missão de Deus se tornou o centro das ações em todo o universo, movendo a Trindade, os anjos, os seres santos sem pecados e até nós, que fomos alcançados e redimidos pelo sangue de Cristo. Como escreveu Dós, Deus está no seu trono, direcionando a sua missão para a humanidade, capacitando os seus servos por intermédio do Espírito Santo e alegremente planejando o breve retorno de Jesus Cristo em glória. A prioridade do céu. A missão não é apenas a atividade mais importante e mais urgente a ser desempenhada pela Igreja de Cristo a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer custo. É também a prioridade de todas as ações do céu. Nenhum projeto no universo recebeu preferência máxima e mais elevado investimento da divindade do que a missão dele de nos salvar. Observe a declaração abaixo. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. A fim de levarem a cabo plenamente este plano, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. João 3, verso 16. Embora tenhamos muitas coisas a fazer e projetos pessoais a desenvolver, nenhum deles deve ser tão prioritário como o de participar com Cristo na missão de Deus, na salvação de pessoas. A Bíblia mostra a relevância da missão em tudo. Quando o soberano do universo saiu em busca do casal nu, escondido em meio à vegetação, em conflito conjugal e corrompido pelo pecado, os seres santos estremeceram e conheceram mais do amoroso caráter divino e perceberam o quanto a missão é extremamente importante para Deus. Quando o casal se arrependeu e confessou o seu pecado, os anjos expectantes entenderam que, embora o mal ganhasse terreno no coração humano e avançasse com a sua obra funesta no planeta, nenhuma vida seria perdida se buscasse a misericórdia divina. Perceberam que o Criador faria todo o possível para que a humanidade fosse plenamente restaurada e que nenhum ser humano, por mais insignificante que pareça ser para si mesmo ou aos olhos de outras pessoas, jamais será deixado a lutar sozinho contra o pecado. Por meio da transgressão, as pessoas se tornam súditos de Satanás. Por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem se tornar os filhos de Deus. Os seres humanos, pecadores, estão colocados em um lugar onde, por meio da ligação com Cristo, podem verdadeiramente se tornar dignos de ser chamados filhos de Deus. Para o Eterno, não existe caso perdido. Enquanto a pessoa viver consciente, haverá para ela oferta de esperança, um meio de salvação em Deus, e Ele fará tudo para que ela conheça esse plano, aceite e escolha acompanhá-lo na sua obra mundial. A divindade vai com a sua missão até os confins da terra e permanecerá nela até a consumação dos séculos. Isso nos mostra como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na missão com tudo o que eles têm e são para nos salvar.
Os seres santos, vendo o mover divino em nossa direção, em obediência e por amor a Deus e a nós, voluntariamente decidiram se unir à divindade na sua missão mundial. A missão que está no centro do coração divino é a mesma que está no coração dos anjos do céu e precisa continuar no coração da Igreja de Cristo. Foco e urgência. Há muitos atrativos para a Igreja Missionária de Deus na Terra. Muitas atividades que fazemos são muito boas e necessárias. Contudo, precisamos estar sempre vigilantes para que elas não nos desviem do objetivo prioritário, a missão de Deus, que é a comunhão incondicional com Ele, com o governo da sua criação e com a salvação das pessoas. Convém lembrar que o inimigo da Igreja vai em todo o tempo e de muitas maneiras insistir em nos afastar do objetivo principal, como fez com o casal no Éden. Ele é astuto, perigoso e enganador. A sua experiência nessa prática é milenar. Conhece a natureza humana e suas fraquezas, e usará o seu conhecimento para atingir os seus propósitos maléficos. Se valerá de motivos aparentemente válidos para nos iludir e enfraquecer nosso envolvimento e nossa confiança prática na obra missionária de Deus por nosso intermédio. Por isso, urge continuadamente de cada filho de Deus se manter alerta para não ceder aos encantos do príncipe das trevas e cair nos engodos da concupiscência, dos olhos e da carne. O Senhor da missão, quando se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A experiência de Israel em sua negligência e desfoques missionários é um alerta e constante lembrete a todos nós. Os hebreus imaginaram que a eleição era um privilégio para guardarem para si e não um chamado ao serviço. Ignoraram que quando Deus escolheu Israel, um segmento de toda a humanidade, Deus nunca tirou os olhos das outras nações. Israel era uma minoria escolhida para servir a maioria. Ao se esquecerem disso, perderam a grande honra de participar com Deus como nação na missão de Deus. Um prejuízo irreparável para os israelitas e para as nações da terra. É importante lembrar que nenhum cristão está na hora do recreio. Todos estamos ao lado de Cristo, nosso comandante, em guerra contra o inimigo, Satanás e os seus demônios, lutando pela salvação de pessoas. Por causa de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Mateus 16:18. Todos somos chamados à missão mundial, como foram Abraão e Israel. Cada pessoa salva e redimida pelo sangue de Cristo deve ir com Cristo e em nome de Cristo até aos confins da terra e até a consumação dos séculos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não vão parar e nem descansar da sua obra missionária até que todo ser humano vivo conheça o amor e o sacrifício da divindade em favor da humanidade. Uma prova disso é a declaração do Filho registrada por João, mostrando o objetivo e a relevância da missão para a divindade. Disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor.
Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João 10, versos 11 e 14 a 18. Na missão de trazer ovelhas de volta ao rebanho divino, Jesus Cristo, pelo Espírito, segundo o mandato do Pai, vai buscá-las e leva com ele a Igreja, o seu povo missionário. É por intermédio desse povo, o seu rebanho espalhado por todo o mundo, que ele vai executar a sua missão, revelando-se por intermédio das suas ovelhas, o povo nomeado como sal da terra, Mateus 5,13, luz do mundo, Mateus 5,16, discipulador das nações, Mateus 28,19. O Eterno envolverá na sua obra missionária homens e mulheres, adultos, jovens e crianças, pessoas convertidas do norte e do sul, do leste e do oeste, e derramará sobre elas o seu espírito. Elas farão uso do método de Cristo, misturando-se com as pessoas como alguém que lhes deseja o bem. Manifestarão simpatia por elas, ministrarão as suas necessidades, conquistarão a confiança delas e as convidarão para seguir o Mestre como a sua igreja e na sua missão. A relevância da missão de Deus para nós e para o mundo aparece claramente nas palavras do apóstolo dos gentios, Paulo, na segunda carta aos crentes da cidade portuária de Coríntios, escrita possivelmente da Macedônia entre os anos 55 a 57 depois de Cristo, por ocasião da sua terceira viagem missionária. Em um trecho pequeno da carta, ele revela o que é a missão e quais são os seus benefícios para nós. Também aponta, de modo muitíssimo claro, como devemos fazê-la no mundo. Ele diz: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20. Embaixadores morávios. Quando a notícia da existência de uma ilha no leste da Índia, onde viviam 2.000 pessoas trazidas à força da África para trabalhar como escravas na fazenda de um britânico ateu, chegou ao conhecimento dos cristãos moravianos, um grupo deles começou a orar pela salvação daquelas pessoas. Sabiam que sem a missão de Cristo por meio da igreja, aquelas pessoas viveriam e morreriam sem nunca ouvirem falar do Salvador e do seu convite de reconciliação. 2 deles, jovens, com cerca de 20 anos, impressionados e motivados pelo Espírito, convictos do seu chamado para a missão, fizeram contato com o proprietário da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta daquele homem, sem temor a Deus, foi curta e direta. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria à sua ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Constrangidos com a resposta do homem, porém movidos pelo Espírito, apresentaram em oração a questão ao Senhor, sabedores que a salvação daquelas pessoas exigia deles uma atitude mais radical. Decidiram voltar e falar novamente àquele Senhor e lhe fizeram a seguinte proposta: e se fôssemos à sua ilha como seus escravos para sempre? O fazendeiro ateu, possivelmente incrédulo de que fizessem o que haviam dito, falou que os aceitaria,
mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Como ir para a ilha e pagar a passagem? Eles não tinham dinheiro suficiente para aquela despesa. Em uma atitude corajosa, que revela o compromisso deles com a ordem do mestre, os dois jovens se venderam como escravos e utilizaram o valor da própria venda para custear o transporte aos campos de escravidão em missão. No dia da viagem, foram conduzidos por seus irmãos de fé e familiares ao porto, a fim de embarcar para aquela ilha estranha e sem esperança de retorno. Foi uma despedida com muitas lágrimas, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles dois irmãos tão queridos. Logo que o navio começou a se deslocar do porto, levando consigo os jovens missionários a uma pequena distância de onde estavam os irmãos e familiares, os dois se abraçaram e gritaram para eles as suas últimas palavras: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Somente aqueles que compreendem o real valor da salvação recebida sentirão plena compaixão diante da miséria espiritual e moral das pessoas sem Cristo. Do testemunho dos dois moravianos fica a mensagem: dedicar-se à missão de Deus é a melhor resposta, a mais ativa demonstração de amor e gratidão a ser dada por aqueles que foram salvos por Cristo. Evangelismo, nas palavras de Niles, é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pão. Na missão, disse o Deus missionário: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, versos 24 a 26. Os jovens morávios sabiam disso e, por essa razão, eles se entregaram à missão de modo tão radical. Que o Senhor cumpra em nós, e por nosso intermédio, a sua missão em todas as nações, indo, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui, ali e acolá, até os confins da terra e até a consumação dos séculos. Amém. Ore agradecendo o privilégio de participar na missão de Deus com ele. Rogue para que ele o encaminhe a alguém que precisa estudar a Bíblia e o capacite para a evangelização dessa pessoa. Perguntas para conversação. Você conhece ou tem uma definição para a palavra missão do ponto de vista bíblico? Qual tem sido a relevância da missão de Deus na sua vida? Explique a sua resposta. Nas Escrituras, a palavra missão não aparece, não com esse nome, mas mandamentos, ações divinas e práticas missionárias dos enviados por Deus atestam da sua existência e relevância. Na sua vida, você acha ser importante participar da missão de Deus, ou essa é uma tarefa de pessoas assalariadas para isso, como os pastores e obreiros bíblicos? O fato de Deus mover todo o universo e a igreja em favor da missão mostra a importância dela para a divindade. O que você pretende fazer para contribuir melhor e participar ativamente na missão de Deus? Escreva isso agora em um pedaço de papel e, se possível, coloque-o dentro da sua Bíblia ou em um lugar de fácil acesso para você e ore diariamente a respeito dessa decisão.